Lojas Americanas admitiu que teve fraude nos seus relatórios financeiros. Os números financeiros não eram verdade. Mais de 50 bilhões de rombo, a maior fraude da história da Bolsa brasileira. E agora como é que ficam os acionistas? E como fazer para você não cair numa dessas e não se tornar sócio de uma empresa que está mentindo nos relatórios? Vamos conversar sobre isso agora. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Luciano Fernandes e aqui eu ensino investimentos, ensino inteligência financeira e desenvolvimento pessoal. São as habilidades que você precisa para se tornar livre. Você precisa desenvolver essas três habilidades. É ser livre que você quer? Você quer caminhar em direção a uma liberdade financeira e em outras áreas? Então se inscreve aqui no canal. O assunto hoje é sobre uma empresa muito conhecida. Se você é brasileiro, você conhece as Lojas Americanas. E o que aconteceu? No início desse ano, no dia 11 de janeiro, saiu a notícia de que haviam descoberto um rombo de 20 bilhões. Era uma previsão, não se sabia exatamente o que tinha acontecido, não se sabia o porquê, mas se sabia que tinha um rombo. O que aconteceu? Eles trocaram de CEO, o dono da companhia, no dia 2 de janeiro, e esse cara entrou e logo no início, com 9 dias, ele já descobriu essa inconsistência. Se ele já sabia dessa inconsistência, poxa, o cara é um super CEO que em 9 dias ele conseguiu, não cabe aqui. Eu fiz um vídeo sobre isso bem no início do ano, vou deixar aqui no card pra você, tá bem? Agora, o que aconteceu? 5 meses depois, e uma CPI, sim, houve uma CPI do caso Americanas, foi descoberto que esse rombo apareceu ali porque foram fraudados. O que significa fraudar? Eu já expliquei aqui pra você em outra situação, mas vamos lá, você pode estar assistindo pela primeira vez. As empresas que estão listadas na bolsa, elas têm obrigação de trimestralmente deixar público os relatórios financeiros da empresa a cada trimestre. Então são 4 durante o ano. Então as empresas têm que tornar públicos todos os dados financeiros de vendas, de receita, de dívida, de tudo, de remuneração dos seus diretores, tudo isso, tá bem? Poxa, a minha estratégia toda é baseada em analisar esses números e não no gráfico, não aquela loucura de gráfico, tá subindo, tá descendo, então eu compro porque tá subindo, eu vendo porque tá descendo, não. Tem um monte de vídeo meu explicando isso aqui no canal. Então é baseado em dados financeiros da empresa. Mas e se a empresa frauda? E aí o que acontece? Bom, deixa eu explicar esse caso da Americanas, o que aconteceu. Depois de uma CPI, depois da análise, com um novo CEO agora, foi anunciado realmente essa fraude. Houve fraude nos relatórios. E, inclusive tem aqui, ó, fraude da Americanas era combinado no WhatsApp pela diretoria. Olha só que louco isso, e você lá como sócio, né? Então nessas conversas de WhatsApp eram aqui, ó, relatadas despesas financeiras, fornecedores, registros de potencial descontos, adulteração de ativos e passivos dos relatórios, ou seja, eles estavam maquiando esses dados financeiros. E o mais preocupante de tudo é que essas fraudes vinham ocorrendo há 10 anos. A empresa está listada em bolsa há 16 anos e há 10 anos vinham acontecendo essas fraudes. Isso preocupa, isso perde, claro, a confiança na empresa já foi destruída, mas perde também a confiança na bolsa, a confiança nos relatórios. E quem estava conferindo, não há uma questão de análise, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, não viu isso tudo também, então começa agora uma grande onda de dúvida sobre a veracidade dos fatos. Já tinha acontecido com o IRB, né, uma resseguradora, há alguns anos, e agora aconteceu também com Lojas Americanas. Até onde eu sei, são esses dois casos que nós temos na história recente da Bolsa Brasileira. Isso significa que agora todas as empresas estão fraudando? Não. Significa que você tem que sair da Bolsa? Não. Significa que você não pode confiar em mais ninguém? Não, mas significa algumas coisas que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Significa o que eu sempre falo aqui, que você tem que olhar a empresa como um todo. Não o gráfico, porque nem faz parte da nossa estratégia, e nem somente os números. E quando você vai analisar os números, também analisa todos. Eu falei aqui recentemente, fiz um vídeo lá no Instagram também, inclusive se você não me segue no Instagram, segue aí, porque lá tem conteúdo todo dia, mas eu fiz um vídeo lá falando sobre uma empresa americana que eu deixei de ser sócio. Eu não fiz esse vídeo aqui do canal, tá? Tá lá no Instagram. E uma empresa americana que eu deixei de ser sócio. E a empresa continua sendo lucrativa, os números estão bons e até onde você sabe não tem fraude. Mas por que eu deixei de ser sócio? Por questões éticas, por questões minhas pessoais. Eu deixei de ser sócio porque ela está tendo
algumas decisões que não combinam com os meus princípios. Então, como é o meu dinheiro que vem do meu trabalho todos os meses e eu coloco na empresa, eu não quero mais contribuir com isso. Então, eu analiso a empresa como um todo, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Citei o caso aqui também do Banco Itaú, que eu deixei de ser sócio, tá aqui, vou deixar no card para você, por uma questão pessoal, um problema que aconteceu comigo. Então, eu analiso a empresa como um todo. Então, se você analisasse primeiro o setor que a Americanas está inserido, que é o setor de varejo, um setor complicado, um setor competitivo, um setor de margens baixas, um setor onde é mais difícil ter lucro e a briga por preço é maior. Bom, eu já tinha outras empresas neste setor, como o Magazine Luiza, que eu também fiz um vídeo recente aqui no canal onde eu não sou mais sócio, e também Lojas Renner, né, que é uma empresa que tem 58 anos de fundação, já passou por várias crises e é uma empresa que eu sou sócio ainda. Você não vai agora só comprar porque eu sou sócio, tá? Isso não é uma indicação de investimento. É a empresa que eu tenho do setor de varejo só. Então, por isso eu não era sócio das lojas Americanas. Já avaliei várias vezes para ser sócio, mas algumas coisas eu percebi. E não que eu fosse prever. Eu não tenho como prever o futuro. Então, foi uma questão que eu não fui sócio por detalhe. Ela tinha alguns bons números, como estavam sendo maquiados e ninguém sabia disso, não tinha como prever, mas tinha alguns detalhes. Por exemplo, o aumento da dívida. A partir de 2019, 2020, teve um aumento da dívida ali. Outra coisa muito importante, se você perceber, além de a dívida vem aumentando e a remuneração dos diretores da empresa também vem aumentando. Olha que louco isso. Imagina você que é sócio de uma empresa aí na sua cidade, você vem aumentando dívida, seja para crescer, investimento, seja para o que for, mas você também vem aumentando a sua remuneração, a dos seus sócios e dos seus diretores. Quer dizer, no momento que você está tomando empréstimo, é para crescer a empresa, é para comprar mais produtos, é para investir em marketing, é para contratar pessoas e não para aumentar a sua própria remuneração. Isso lembra o governo brasileiro que faz isso, né? Agora uma empresa privada. Então tinha alguns detalhes que me fizeram não ser sócio dessa empresa e que não são tão detalhes assim. Eu não tinha como eu saber, ok? Eu não era sócio nem da IRB e nem da Americanas, mas se você for mais estrito um pouquinho no cuidado, você não se torna sócio de empresas ruins, tá bem? Agora, tem duas coisas que eu sempre falo aqui para você aprender. A primeira, tem muita empresa na Bolsa de Valores e você precisa ter 10 na sua carteira, 15, 20 no máximo, que é o que eu tenho hoje de ações brasileiras na minha carteira. Então, se tem algum pontinho de dúvida, você vai para outra. Não fica se metendo em confusão, não fica se metendo em empresa. Ah, mas eu acredito muito na empresa. Ok, tudo bem. Se for essa questão pessoal sua, mas se você for olhar os números, tem muita empresa boa, você não precisa estar entrando em empresa ruim, tá bem? E outra coisa interessante, muito interessante, que é o principal desse vídeo que eu queria deixar como notícia para você, como se proteger de uma fraude dessas que ninguém tinha como prever. Olha, não tem como saber, mas tem uma coisa muito interessante, além de tudo que eu já falei nesse vídeo, e agora é o principal, você precisa diversificar. Mesmo que eu fosse sócio da Americanas, eu falo sempre, tem dentro do meu curso Investidor Completo, dentro da nossa estratégia, o módulo 14, eu monto toda a estratégia, é o último módulo do curso, e ali você vai aprender, tá? Mas eu já falei gratuitamente aqui no canal também, eu já falei que a gente tem uma estratégia onde nenhuma empresa passa de 5% da nossa carteira. Nenhum ativo de renda variável pode ter mais de 5% da nossa carteira na estratégia. E na minha carteira pessoal, nenhum ativo de renda variável passa de 3% da minha carteira. Então, mesmo que eu fosse sócio da Lojas Americanas, nesse momento, primeiro, eu iria vender com prejuízo, mas ainda teria algum retorno. E mesmo que ela falisse, acabasse, puf, explodiu e eu perdi tudo que eu tinha em Lojas Americanas, eu perdi 3% do meu patrimônio e isso não vai me quebrar, não vai quebrar a minha família. Então, por mais que eu goste de uma empresa, por mais que você goste de uma empresa, você e eu, nós temos que seguir a estratégia. E seguir a estratégia significa não romper com a regra dos 5%, ou dos 3%, ou do qualquer que seja. Eu sugiro que não seja mais do que 5% qualquer ativo de renda variável na sua carteira. Ah, mas eu amo essa empresa. Não importa, então coloca 5%. Por isso a importância, pessoal, de seguir a estratégia. Eu não tinha como prever, eu não sei se vai acontecer com outras empresas da Bolsa. Eu realmente não sei, mas eu sei que eu tenho uma estratégia que eu continuo seguindo ela, independentemente do que aconteça. E eu conclamo você a ter uma estratégia. Pode ser a minha, se você quiser ser meu aluno, eu já falei, o link está aqui na descrição, você pode se tornar meu aluno agora no meu melhor curso que eu tenho, que é o Investidor Completo. Você quer ser aluno de outra pessoa séria? Ok, siga a estratégia dele ou siga a minha. Escolha uma estratégia para seguir e fique bom nela. E aí você tem que ter paciência, controle emocional, visão de longo prazo para seguir essa estratégia. O importante é
a proteção do dinheiro que vem do seu trabalho, o dinheiro da sua família, do seu patrimônio, que é o seu plano de liberdade para o futuro, você precisa proteger, tá bem? Então, você tem que se proteger da sua própria ganância de colocar tudo em uma empresa, tá bem? E agora, Luciano, eu devo ser sócio da Americanas? Não, você não deve ser sócio da Americanas. Ah, mas eu acredito que vai virar. Olha, tem grandes especialistas dizendo que provavelmente ela não vai virar. Não temos como saber, mas para que entrar numa empresa que está toda enrolada? Entre em empresas boas, seja sócio de empresas que você concorda, coloque o seu dinheiro em valor, coloque o seu dinheiro em projetos que você acredita, pesquise sobre a empresa, a parte subjetiva, quem são os diretores, o que eles estão fazendo, quais os planos para o futuro, tá bem? Se você é sócio, você é sócio, é pensamento de sócio, é sentimento de sócio, é comportamento de sócio, tá bom? E lembrando, claro, sempre, se você quiser ter uma camiseta que tem os valores da minha empresa, caráter e propósito e excelência e integridade, se você quiser, você pode entrar agora na GIF Store, que está aqui embaixo o link, e comprar uma para você e sair na rua ostentando valores que são inteligentes e vão transmitir essa inteligência para as outras pessoas, tá bom? Seja inteligente, pense nisso, invista em boas empresas e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!